Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício e caso você não tenha conseguido fazer, acompanhe o raciocínio e depois tente refazer aí. Vê se você consegue chegar ao resultado esperado. Tá legal? Vamos lá, O enunciado diz assim: resolva em R as seguintes inequações, né? E aí, exercício C, ele diz que vai existir, olha só esse exercício, Aqui eu tenho x e depois entre parênteses x menos 4 menos x, né? Então eu tenho aqui, se eu aplicar a operação distributiva, eu vou entrar numa equação do segundo grau, né? Numa equação do segundo grau. E aí resolve através de Bhaskara, você lembra como é que é. E o resultado que der aqui em cima, eu tenho que dividir por 2 menos x. Então vamos lá, Primeiro, vamos fazer esse trabalho aqui, Aqui como é uma multiplicação, nós encaramos, tá vendo? Você lembra? Que é aqui na parte de cima, é como se fosse uma inequação produto. Nós temos um valor que está multiplicando o outro aqui. Tá legal? Então vamos lá. Vamos trabalhar as duas separadamente. Primeiro, vamos pegar esse x e transformar numa função. Então fica assim, que f de x é igual a x. Tá legal? Por que isso? Porque com isso nós podemos encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, você lembra? É só pegar o x e igualar a zero. Então vai ficar assim, x é igual a zero. Esse é o zero da função dessa primeira parte aqui do exercício. Agora, esse zero da função vamos guardar e fazer o estudo de sinais, né? Em relação ao sinal do coeficiente a. Olha aqui, a vale 1. Então, se o a é igual a 1, 1 é maior do que 0, indica que essa função vai ser uma função crescente. Tá legal? Primeira parte é essa aqui. Agora vamos fazer o estudo dessa segunda parte aqui dessa equação produto. 4 menos x. Então, nós podemos transformar isso numa função de 4 menos x. Ok? Vamos fazer diferente. Vamos transformar isso numa função. Então vai ficar aqui a função de x. Bom, como eu chamei isso de função de x, vamos chamar aqui de g de x, só para ficar diferente. Então a função g de x será igual a 4 menos x. Lembra? Para encontrar o zero dessa função, é só pegar essa equação, né, essa parte da função, e igualar a zero. Então fica assim, 0 é igual a 4 menos x. Se eu trocar os lados com zero, vai ficar assim. 4 menos x é igual a zero. Não é isso? 4 menos x vai ser igual a zero. Para encontrar o zero da função. Vamos isolar o x agora. X negativo igual 4 era positivo. No atalho passa negativo. Se multiplicar tudo isso por menos 1, vai trocar os sinais e vamos chegar que o x vale 4. Tá aí, Primeira parte do exercício, encontramos que o zero da função é zero mesmo. Segunda parte do exercício, que encontramos que o zero dessa função é 4. E agora, o que vai acontecer em relação ao sinal dessa função? Ele é negativo, tá vendo? O a vale menos 1. Então, se o a é igual a menos 1, significa que ele é menor do que zero. Lógico, se é menor que zero, essa segunda situação vai dar um gráfico decrescente. Vamos só ajeitar aqui, né? A menor que zero, então vai ser um gráfico decrescente. Tá legal? Quando formos fazer o esboço. Então tá, aqui f de x é a primeira parte, g de x é a segunda parte. Agora a terceira parte, chamei de f de g, vamos chamar de h de x. Função h de x vai ter esse valor agora, 2 menos x. Olha lá, 2 menos x. Para encontrar o zero dessa função, é só igualar isso aqui a zero. E fica assim então, que 2 menos x é igual a zero, tá certo? Isolando x, menos x igual a menos 2. E pode passar, né, no atalho negativo. Se multiplicar tudo isso por menos 1, vai trocar os sinais e vamos chegar que o x vale 2. Olha lá, primeira parte tem esse zero da função, agora tem esse, e o próximo zero da função está aqui, que é o último nosso caso, né? Se for estudar o sinal,
do coeficiente A, o que acontece aqui? Ó? O A é negativo, ó, vale menos 1. Então, se o A é menos 1, indica que aqui também vai dar o gráfico de uma função decrescente. Tá certo? Então, olha só, nós temos 3 situações para estudar. Como todas faz parte de um exercício só, tem aqui uma multiplicação e depois uma divisão, vamos fazer o gráfico de cada um para ver o comportamento, né? Como é que vai ser. Ó, o primeiro gráfico aqui, que é o gráfico dessa função f de x. Como é que vai ficar? Ó, fazer um esboço aqui do plano cartesiano, os dois eixos, abscissa e ordenada, e ele vai cortar no zero. Olha lá, ele vai passar aqui para o x valendo do zero, que é o zero da função. Como é uma função crescente, ela vai crescer, mais ou menos assim, verdade? E o ponto aqui vale zero, tá legal? Bom, vamos fazer agora o esboço do gráfico da segunda parte do exercício, que nós chamamos de h de x. Ó. O esboço do gráfico da função h de x vai ficar mais ou menos assim. Ó. Vamos colocar aqui, esboçar um plano cartesiano com os eixos, né? X e y, abscissa e ordenada, e verificar que o x do zero vale 2, né? Então, ele vai cortar o eixo x aqui em 2, olha lá, desse jeito aí. E ele, como o a era menor do que zero, né? Era negativo, a função é decrescente, então a função vai cair, mais ou menos nessa posição. Muito bem, então, ó lá. O segundo gráfico está pronto. Vamos estudar agora esse gráfico que eu chamei de f de x, g de x, agora o h de x. A função h de x vai ter a seguinte situação se fizer o esboço do gráfico. Aqui abscissa, aqui ordenada. E o zero da função da terceira situação, ó, diz que x vale 2. Ah, é verdade, hein? Ó. Aqui tem um problema. Nesse g de x, ó, x é 4. E não 2. Não tem problema. É só pegar aqui e mudar para 4. Tá legal? Bom, e agora esse sim, né? Que nós confundimos aqui, ó. O h de x que é 2. O h de x é que vai cortar aqui do x valendo 2, porque 2 é o zero da função. E, como é uma função decrescente, esse daqui também é uma função decrescente, né? Ó. Então ficou certinho. Esse aqui é uma função também decrescente, também vai cair assim, ó. Olha lá. Então eu tenho agora, tinha 3 inequações, nós transformamos em 3 funções, fizemos o esboço dos 3 gráficos, agora tem que misturar tudo isso. E a maneira mais fácil de misturar é através da regra de sinais, ó. Nós vamos ter aqui 3 zeros da função, olha lá. 0, 4 e 2. Então vamos colocar assim, ó. 0, 4, vamos pôr na ordem? 0, 2 e 4. Aqui nós vamos chamar de f de x, ó, o resultado da primeira situação. Vamos pôr um pouco mais para cá, para não atrapalhar, ó. Então vamos chamar aqui, ó. Esse aqui é o f de x, aqui o resultado do g de x e aqui o resultado do h de x. Deixa eu separar aqui esse gráfico, só para não confundir, ó. Aqui então nós vamos fazer assim para preparar o quadro de sinais aqui, ó. Aqui estarão o quadro dos sinais. Olha lá. Aqui ficou apertado, né? Vamos pôr um pouco para cá então, ó. Vamos colocar aqui 0 aqui, 2 aqui, 4 aqui. Só para não grudar muito das funções aqui, ó. Tá legal? E aqui então separa no 0, separa no 2 e separa aqui no 4. Tá aí, ó. Separando as 3 raízes da função. Vamos estudar o primeiro resultado, ó. O f de x tem, a zero da função é esse ponto que separa a parte que o gráfico é positivo, tá para cima do eixo x, dessa parte que é negativo, que está para baixo do eixo x. E aí, percebe que do zero para frente, ó, é o valor positivo. Do zero para frente, está na parte de cima. Então, do zero para frente, serão os valores positivos. E do zero para trás, os valores negativos. Tá legal? O segundo gráfico a ser estudado é esse, ó. O zero da função é 4. E aqui está sendo separado a parte positiva
que é a parte de cima do gráfico, da parte negativa, que é a parte de baixo. Essa parte é positiva, essa parte aqui é negativa. Então, olha lá, do 4 para trás, valores 4 menores do que 4, ele é positivo. O 4 está aqui. Para valores menores do que 4, o nosso gráfico é positivo, porque ele está para trás do 4, está para cima do eixo X. E para frente do 4, já está na parte de baixo, é negativo. Para frente do 4, ele é negativo. Tá certo? E sobrou agora o estudo do h de x. Olha lá, o zero da função está aqui. Essa é a parte positiva, porque está para cima, né, do eixo x. E essa é a parte negativa, porque está para baixo do eixo x. Então dá para perceber, que para valores menores do que 2, o gráfico é positivo. Para valores menores do que 2. 2 está aqui, valores menores que 2, o gráfico é positivo, né? Olha lá, para cá do 2, menor do que 2, ele está na parte de cima do eixo x, em relação ao eixo x. Agora, para frente do 2, o gráfico está para baixo. Para frente do 2, então, se o gráfico está para baixo, é porque ele é negativo. E aqui, agora, a solução, né? Vamos fazer a operação envolvendo esses três casos. Olha lá, nos primeiros dois casos, eles estão multiplicando, e depois o resultado que der, eu divido. Então vamos multiplicar os dois. Multiplicação negativo e positivo fica negativo. E agora dividido com esse, negativo com positivo, negativo. Na prática, a regra de divisão e de multiplicação é a mesma. Então dá direto, negativo com positivo, negativo, negativo com positivo, negativo essa parte. Aqui, positivo com positivo, positivo, com positivo, continua sendo positivo. Olha esse, positivo e positivo é positivo, com negativo, negativo. E a última parte, positivo e negativo, vai dar negativo, negativo e negativo, positivo. Tá aí, aqui está a solução, né, da multiplicação e depois da divisão. Agora, quem é que interessa para a gente aqui? Vamos olhar lá na expressão inicial. Quando você multiplicar essas duas e depois dividir pelo denominador, tem que dar um número menor do que zero. Menor que zero são valores negativos. Então, me interessa esse trecho, que é valor negativo, né? E me interessa aqui, que também são os valores negativos. Nosso objetivo é encontrar qual é o valor que você pode colocar para x, para que você multiplique aqui, depois divida, e aqui dê um resultado menor do que zero. Quais são os valores de x que podem entrar ali? Aí, com esse estudo de sinais, nós vamos descobrir, os valores. São os valores, que são negativos, é para cá. Então, negativos, valores menores do que zero, me serve. E também serve aqui, os valores negativos, que vão de 2 até 4. Fácil, né? Para responder isso, podemos fazer assim, a solução será composta por todos os elementos x, que pertence ao conjunto dos números reais, porque ele pede aqui, em reais, né? Tal que. Primeira parte que serve é essa. Quando x for menor do que zero, me serve, x menor que zero me serve. Ou então, o x nesse intervalo, onde o x está no meio, Então o x vai começar no 2 e vai até o 4. Ou então o 2 é menor do que o x, que é menor do que 4. Tá aí, tranquilo para resolver, né? No final assim, resolva em R as seguintes inequações. Resultado, para resolver essa inequação, eu tenho que pôr aqui no lugar do x os valores onde são menores do que zero, qualquer um vai dar certo lá, ou então entre 2 e 4 também é resultado que vai fazer ficar certa essa inequação aqui. Tá legal? Querido, esse aí está corrigido, né? Aí eu espero você para corrigirmos o próximo exercício. Tá legal? Um grande abraço, até mais. E vamos estudando, hein? Tchau, querido.